Olá, pessoal, boa noite. Tremenda quinta-feira, um chamado que surgiu ontem. Hoje é um dia energético importante. Oi, Vivi, bem-vinda. É o dia que a gente vai poder entender melhor como mudar o paradigma de sacrifício com o qual a gente está aprisionado aí há eras, né? Então, vamos entender o seguinte: tudo para nós precisa acontecer através desse paradigma. Tudo precisa ser difícil, precisa de resiliência. Por quê? Porque a gente se autovalida através da percepção de sacrifício. Quanto mais difícil, mais valioso para nós. E a gente vai verificar isso, a gente vai poder compreender isso em todos os ângulos da vida da gente. Vamos lá, sabe aquela pessoa que a gente está interessada? Se ela dá muito mole, a gente já perde um pouco do interesse. Agora, se ela é difícil, aí a gente fica ainda mais interessado. A gente tem aquele relacionamento que a gente vive em dramas, né? Então, o drama faz com que a gente movimente neurotransmissores que mantêm o nosso interesse e, através disso, a gente está vibrando ali, reforçando o paradigma de sacrifício. E esse paradigma, ele não é simplesmente para um aspecto. Toda a vida da gente, toda a lente que a gente usa, ela está pautada no sacrifício, na dificuldade como mecanismo de autovalidação. Tá? Então, isso a gente vai começar a desmistificar e a entender por que essa ativação Pontes de Graça ela é tão importante nesse momento planetário que a gente está vivendo. Porque é quando a gente tem a oportunidade de, através da nossa percepção, a gente mudar, virar a chave e mudar o paradigma de que, sim, a gente pode viver manifestando graça todo o tempo. As coisas podem ser fáceis, podem ser fluidas, podem ser divertidas. A gente pode, sim, desejar uma coisa hoje, experienciar essa coisa e amanhã desejar outra, sem nenhuma limitação, sem nenhum problema de, ora, mas você queria isso agora, você já quer outra coisa. O universo não se importa, ele quer que a gente experiencie. Então, são crenças que a gente vem criando e a gente olha a realidade como se essas crenças fossem imutáveis, como se elas fizessem parte da realidade. E não são. A realidade ela é criada, ela é um holograma interno da percepção de cada um de nós, da lente com a qual cada um de nós observa a si mesmo e a realidade. Então, é isso que a gente vai. Na primeira parte hoje, a gente vai dar uma passada nesses novos paradigmas. E na segunda parte, a gente vai partir para a ativação, tá bom? Então, para quem ainda não falei, sejam todos bem-vindos. E minha querida, que linda! Saudade de você, viu? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar primeiro aqui um videozinho com vocês. Espera aí. Um vídeo bem curtinho. Vocês estão vendo aqui o vídeo? Sim? Sim. Beleza. Vou colocar aqui, vocês me falam se vocês estão ouvindo. Rezar, pedindo paciência. Acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará... Vou parar aqui. Vocês estão ouvindo? Sim? Sim? Beleza. Então, eu vou colocar no iniciozinho, porque ele é bem curtinho. Se alguém rezar, pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar? Beleza. Então, vamos lá. Esse vídeo é uma das cenas que eu mais curto desse filme, né, que é quando o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, né, ele diz que aquilo que a gente deseja
e que a gente pede em oração, né, ou visualizações, ou afirmações, na verdade, não vai vir para a gente, né, vai vir como mecanismo de experiência. Então, se eu peço, no caso, o exemplo dele, né, que ele trouxe no vídeo, no filme, se eu quero experienciar paz, eu vou vivenciar situações que vão me ajudar a desenvolver o entendimento da paz. A gente trabalha através do contraste. Então, quanto mais a gente percebe esse contraste acontecendo, mais facilmente a gente consegue lidar com a realidade de forma mais assertiva. Então, vamos lá. Se eu quero experienciar dinheiro, muitas pessoas precisam, antes da liberdade financeira, elas precisam experienciar a falta do dinheiro, para que elas possam reconhecer a importância da liberdade financeira, para que elas possam reconhecer o seu automerecimento através da experiência da falta. Então, enquanto herméticos que somos, né, a gente tem a oportunidade de uma releitura da nossa realidade. Não existe positivo e negativo. Não existe bom e ruim. O que existe são situações que são neutras. Quando elas acontecem, elas são neutras. Nós é que decidimos que substância a gente quer colocar naquela situação que está acontecendo. Qual a lente, a etiqueta que eu vou colocar naquela situação para que eu interaja com ela. Então, vamos entender o seguinte, que a realidade ela é totalmente definida por nós. Não existe uma realidade pronta, onde a gente cai de paraquedas. A nossa realidade ela é criada por nós através do nosso sistema de crenças. Então, tudo que existe na vida de cada um de vocês hoje, seja de bacana ou de desafiador, existe porque vocês acreditam que isso é necessário para vocês de alguma forma. Então, enquanto transformadores da própria realidade, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que esse sistema de crença está me servindo? O que eu estou ganhando através desse olhar que eu estou trazendo para mim e para a minha vida? Quais são as dinâmicas que estão ligadas a essa minha percepção? Quando eu faço, né, que eu trago para mim essas dinâmicas de observação, eu consigo entender através da correspondência, que a gente vai falar já já, eu consigo, através do princípio da correspondência, entender o que está se passando externamente e transformar internamente para que eu possa experienciar externamente uma outra realidade. Gente, tem alguém aqui que não está entendendo o que eu estou falando, que parece que eu estou falando outra língua, que é novidade, que não tem essa percepção? Fiquem tranquilas e confiantes de poder trazer as dinâmicas de vocês. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão aí para mim, por favor. Senão eu vou seguir, tá? Beleza? Então, vou seguir. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material para a gente poder dar início à nossa primeira etapa, né? Ativação Pontes de Graça. Deixe fluir, deixe brilhar no estilo Fênix. Esse trabalho ele foi trazido para nós através da PEG Fênix do Bro, que é uma das mentes que surgiram ali na década de 80, quando o planeta Terra começou a entrar nesse processo de nova era, se qualificou para passar por processo de nova era. Então, foi quando surgiu o Theta Healing, né? Quando várias técnicas surgiram nesse período, barra de Axis, EFT, todas surgiram mais ou menos ali no mesmo período. Por quê? Porque essas ferramentas elas eram necessárias para que a gente, de fato, pudesse desenvolver o trabalho de liberação de densidades, né, de frequências densas, para que a gente pudesse ancorar frequências mais altas. E, a partir disso, viver novas realidades. Então,
a PEG, ela tem, como é Fênix, né? Ela tem o símbolo da Fênix como sua marca, e por um acaso, né? Por um acaso, porque as coisas acontecem assim, pelo acaso, né? O meu símbolo, a minha logo, também é uma Fênix, e o meu nome, o nome Renata, quem tem aqui esse nome sabe muito bem, que quer dizer a renascida, né? Aquela que nasce de novo, que é o símbolo da Fênix, aquela que renasce, né? Então, tá tudo em casa. Então, o estilo Fênix é da PEG, é nosso, e tá tudo certo. Então, vamos lá, vamos começar a mergulhar aqui nesse universo. Então, hoje, nesse momento planetário que a gente está vivendo, a gente tem um chamado, tá? E qual é o chamado? É sair do sacrifício. É sair desse velho paradigma. É mudar todo o nosso conceito de realidade que está pautado na valorização externa. Na valorização não só do sacrifício, mas na valorização do ter. Eu reconheço que alguém tem sucesso quando eu vejo que essa pessoa tem carrão, mansão, um baita de um escritório, dinheiro pra cacete. Então, quando eu vejo o ter, eu já recebo a informação de que essa pessoa deve ser foda. Porque ela tem, se ela tem, isso está valorizando ela, está validando o trabalho dela. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aí já teve a oportunidade de encontrar um profissional que tinha uma baita de uma estrutura, mas ele era um péssimo profissional e você teve uma experiência ruim com essa pessoa? Alguém tem aí, uma situação com um advogado, com médicos, com alguém que era considerado, né, top, e quando você contratou, você ficou extremamente decepcionado porque essa pessoa não era nada daquilo que você imaginava? Aí a Lu tá falando, beleza, Lu. Agora, o contrário também já aconteceu com vocês? Ó, a Priscila também, E o contrário, já aconteceu com vocês? De vocês encontrarem um profissional que, a princípio, você não dava muito por ele, porque era uma pessoa mais simples? Quem não tiver, não é desse planeta, né, Dani? Pois é. Uma pessoa que se apresenta de uma forma mais simples, mas é um profissional incrível e que você ficou extremamente surpresa com o potencial que foi entregue para você, do serviço que foi contratado, não importa da relação, mas que te surpreendeu, embora seja uma pessoa simples. Então, a gente já olha aqui que esse critério que está embutido no nosso inconsciente, porque não é consciente não, tá, gente? É inconsciente. Então, essa crença embutida em nós, primeiro, ela não é nossa, ok? Nós herdamos. Segundo, que ela não valida ninguém. Ninguém. A gente tem que aprender que a validação, ela é interna. Só que enquanto nós não nos validarmos, independente do que temos externamente, a gente vai continuar preso no paradigma. Enquanto eu reconhecer que o meu sucesso está atrelado a quanto eu tenho na conta, enquanto isso validar o meu sucesso, o meu trabalho, eu não estou validando quem eu sou. Eu estou me validando através do que eu tenho. E aí, se eu ainda não tenho o resultado financeiro que eu gostaria de experienciar, qual é a minha sensação sobre mim e sobre o meu trabalho? De que eu não sou boa o suficiente. Ou de que eu sou boa o suficiente, sim, mas alguma coisa acontece e eu não consigo deslanchar. E o universo dá para a gente mais do mesmo. Se eu não reconheço o meu sucesso internamente, se eu não reconheço internamente o meu valor, eu não experiencio o sucesso externamente, porque é holográfico. Eu vou experienciar externamente aquilo que eu estou experienciando internamente.
Então, voltando aqui para o material, o sistema, entenda o sistema como tudo o que a gente conhece como realidade, tá? Nos treinou para buscar validação pelo sofrimento. Você já percebeu como ser forte, resiliente e capaz no velho paradigma quase sempre vem com uma dose de dor. Quem nunca se emocionou com aqueles vídeos motivacionais que a pessoa passou por comer o pão que o diabo amassou com o rabo até chegar ao sucesso? Passou por doença, falência, morte na família, e a pessoa se estrupiou inteira para no final ela ter sucesso. Ou aquela pessoa que quebrou não sei quantas vezes, faliu, foi para debaixo da ponte, perdeu casa, perdeu filho, perdeu isso, perdeu aquilo, e aí depois ele venceu. Eu vou trazer um exemplo aqui muito fácil da gente lembrar daquele filme A Espera de um... Não é A Espera de um Milagre, não. Quando Só Resta Esperança. O filme Quando Só Resta Esperança, alguém aqui viu? Com Will Smith. Foi o primeiro filme dele com filho? Sim ou não? Coloca aí para mim quem assistiu o filme. Esse filme fala, né, de um homem que se separou da mulher, estava passando por um processo financeiro terrível, foi morar na rua com um filho e vislumbrou que o trabalho com, se eu não me engano, era seguros, né? Seria o trabalho que levaria ele para a riqueza. Só que o prazo de treinamento, né, ele não receberia nada. E ele já estava totalmente quebrado e morando na rua, à procura da felicidade. Isso. Beleza, Rô, obrigada. E ele passando fome, dormindo no banheiro do metrô com o filho, né? Passando situações ali terríveis. E aí, no final, só tinha uma vaga. Ele consegue a vaga. E aí, no final, quando ele consegue a vaga, o chefe dele paga $5 que estava devendo a ele, que ele ficou sem ter o que comer para emprestar para o chefe. Ele vai buscar o filho e ele comemora, e aquele momento é extremamente emocionante, a gente se emociona no filme junto com ele, e aí eles passam, né, falando o que aconteceu com aquele cara no decorrer dos próximos anos, porque é baseado em fatos reais. Ele virou um milionário, abriu a própria empresa, depois vendeu a empresa por um valor exorbitante e tal. Por que esse tipo de filme vende tanto? Por que a gente se sente tão emocionado, tão emotivo com esse tipo de história? Porque a gente se identifica, e a identificação ela é muito poderosa. A gente vive num universo que é baseado em intenção consciente e frequência. Então, quando eu olho aquele filme e gero uma emoção e falo, uau, que filme massa, que história incrível, que história motivadora, né? E tal. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o meu inconsciente que é aquele formato que funciona para mim. Vocês estão aí, gente? Minha tela ficou... Diz aí para mim que está todo mundo aí, por favor. Sim. O pessoal ficou meio congelado aqui para mim. Beleza. Então, vamos lá. Por que a gente, né, a gente se emociona, se liga àquela informação e aquela informação passa a fazer parte do nosso inconsciente? Porque todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo quer ser visto como o cara ou a cara, né? Todo mundo quer ser incrível. E se para ser incrível eu tenho que ter uma história por trás que valide, né, essa minha foderacidade, né? Eu preciso sofrer e ter passado por várias situações para poder chegar aqui na frente de vocês e falar e contar a minha história triste. Vou contar uma história aqui. Eu tive depressão suicida. Tentei suicídio 3 vezes. Tinha uma dívida de mais de R$700 mil. Quem nunca ouviu essa história no ambiente holístico? Por que ela vende? Essa história, ela vende muito.
Por que bate tanto nessa história? Porque o ser humano está vinculado ao sacrifício. É isso aí, Dani, pode usar, tá? Eu libero para você. Então, o ser humano, ele está vinculado a sacrifício. Então, de onde vem? Dos dogmas religiosos. Quem passou para a gente que as pessoas mais incríveis eram aquelas que se sacrificavam pelo outro, por um propósito maior? Os dogmas religiosos. Então, é engraçado que eu vejo as pessoas falando assim, não, eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma religião. Não pratico, não vou, não tenho nenhuma atração, mas vive no padrão de sacrifício, que foi trazido para nós por qual estrutura? Estrutura das religiões, estrutura dos dogmas religiosos. Tá? Então, vamos seguir aqui. Tá fazendo sentido para vocês, gente, o que eu estou falando? Sim? Sim, coloca aí para mim, botem as mãozinhas assim. Então, a grande pergunta que eu vou fazer agora para cada um de vocês, eu quero que vocês pensem e que vocês coloquem aqui no chat para mim, por favor. O que é graça para você? Antes de ancorarmos a frequência da graça na ativação, a gente precisa acessar essa informação dentro da gente. Então, qual é a nossa definição única, pessoal e viva de graça? O que é a graça para cada um de vocês? Coloque aqui nos comentários para mim. Eu vou seguindo e vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Depois eu vou parar para a gente ler o que vocês colocaram. Então, vamos lá. O velho paradigma, o que nos ensinou o sofrimento. Vamos entender que tudo faz parte do nosso autodesenvolvimento, do nosso despertar, da nossa experiência. E vocês vão me ver falando muito o seguinte, a gente precisa lembrar de quem somos. Por que estamos aqui na Terra nesse momento? Por que estamos numa quinta-feira, às 19h27 da noite, assistindo um conteúdo como esse? Por que a gente está fazendo isso? Nós, enquanto humanidade, enquanto coletivo da humanidade, viemos para esse planeta para desenvolver essa nova humanidade, a humanidade do planeta Terra. Tivemos inúmeras interferências nessa humanidade, inclusive interferências genéticas, certo? E por conta dessas interferências, nós fomos o mais profundo que se tem história, né, que se conta nas sombras, né, nas nossas dores. Nós fomos no mais fundo do esquecimento de quem somos. Nenhuma outra civilização, nenhuma outra espécie passou por esse processo de esquecimento de si tão profundo como nós, humanos da Terra. Vou ainda complementar. Humanos da Terra do primeiro anel. Certo? Porque a Terra, o complexo Terra, é muito maior do que o peixe que venderam para a gente. Tá? Então, nós fomos o mais fundo e que muitos seres, inclusive as 49 raças, elas achavam que seria praticamente impossível para nós voltarmos para a luz, de tão envolvidos nas sombras que estávamos. Mas a gente conseguiu. E por isso, hoje, nós temos todos os seres, né, dimensionais olhando para nós com interesse para esse nosso autodesenvolvimento, autodespertar. E aí é que eu quero que cada um de vocês entenda, porque a gente não consegue se ver com os olhos que o universo nos enxerga, tá?
Cada um de nós, a gente não está aqui no jardim de infância. Quem vende isso para vocês está mentindo e está limitando vocês. Está mantendo as algemas aqui de escravização. Nós não estamos no jardim de infância do despertar. Nós não estamos nem no mestrado. Nós estamos no doutorado. Porque o que a gente está construindo é algo impensável. Por isso, nos qualificamos para receber técnicas e apoios através de canalizações, de seres, de energia de plasma, para que a gente possa realmente chegar ao resultado final. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou ler o que vocês escreveram. Então, vamos lá. A Tati falou que graça para ela é estar em paz. A Recipola falou que é tudo aquilo que é belo, perfeito e harmonioso. A Tayene disse que é bênção, prosperidade e felicidade. A Vivi disse que é algo que você recebe pelo que você faz de bom. É uma graça. Roberta disse que, para ela, oportunidades de alcançar coisas que ela considera boas, que ela deseja. A Rose disse que graça é estar bem. A Alê disse que graça é uma coisa boa, que nisso envolve amor, paz, prosperidade e saúde. O Marcelo disse que é tudo que recebemos e rotulamos como bom, mas não sabemos como aquilo pode acontecer. O Genésio falou o seguinte, que quando ele realiza algo, quando acontece alguma coisa boa na vida dele, para ele tem a percepção de que ele alcançou uma graça. A Dani disse, as coisas boas que nos acontecem. O Marcelo ainda complementou, construindo coletivamente. A Ilma disse que graça é o estado de benevolência. Então, vamos lá. Todos nós estamos certos. Não existe certo e errado nessa resposta. O que eu quero que vocês entendam é que aquilo que vocês acreditam é aquilo que vocês vão manifestar. E a gente sempre pode ampliar a percepção de graça. E a gente vai fazer isso no decorrer, não só dessa primeira parte, mas no decorrer da ativação. A gente vai ter a oportunidade de ampliar a nossa percepção de graça, tá? Então, o que o paradigma do sofrimento, que foi o nosso grande mestre até esse momento, o que ele trouxe para a gente de aprendizado, né? De experiência? Que dificuldade gera mérito? Que leveza é irresponsabilidade? Gente, eu tenho uma situação que é muito engraçada. Eu sempre fui uma pessoa que lidava com as situações que a gente hoje chama de problemas, né? Eu lidava de uma maneira menos preocupada, sabe? Eu focava em resolver, mas aquilo não me causava sofrimento, não me causava dor, eu não arrancava os cabelos, eu não fazia o que a grande maioria das pessoas fazia. E muitas vezes eu fui vista como irresponsável porque eu não me descabelava diante das situações. Então, quando você se coloca para receber da vida sem precisar fazer esforço, você é criticado pelas pessoas que estão ao seu entorno. Porque elas ainda estão no paradigma antigo. E na percepção delas, isso que você está fazendo é uma afronta. E mais afronta ainda é se você consegue os resultados que você quer sem fazer esforço. Isso mostra para elas o quanto elas estão equivocadas. E essa percepção causa dor. Então, elas preferem não ver. Elas preferem atacar, porque é do ser humano. Aquilo que eu não estou pronto para lidar em mim, eu ataco o mensageiro, que é o espelho, né? Que é a pessoa que está refletindo para mim aquela possibilidade. Como eu racionalmente não consigo acreditar que aquilo é possível, ou não consigo ver valor naquilo, eu ataco, tá? Então, mudar o paradigma
é você, inclusive, se colocar como vitrine. É também você se colocar ali para ter hater, para levar paulada, para que pessoas da sua família falem coisas que você não gostaria de ouvir. Faz parte do processo, e a gente tem que estar pronto para isso, porque é sair da caixinha, é sair do senso comum. Então, o que o sofrimento também trouxe para a gente, que a abundância sem esforço é culpa, gera culpa. A gente não se abre para ganhar dinheiro fácil. Porque dinheiro fácil é sinônimo de quê? Quem ganha dinheiro fácil? As primas do job. As primas do job é que ganham dinheiro fácil. E que não tem nada de fácil no que elas fazem, tá? Mas é a forma como o senso comum entende que tudo aquilo que é fácil, ele é pejorativo. Ganhar dinheiro fácil, ou você é bandido, ou você é malandro, ou você é do job, ou você é trapaceiro. Vocês conseguem entender, olhar isso dentro, reconhecer isso dentro de vocês? Essas crenças dentro da gente? Se eu acho isso, quem é que quer ser considerado um malandro? Ninguém. Então, como é que o dinheiro pode vir? Vende droga, exatamente, vende. Faz tudo de errado. Quem ganha fácil faz tudo de errado. No senso comum, no senso coletivo, quem ganha fácil está metido com coisa errada. E aí, como é que a gente quer ganhar na Mega Sena da virada? Tem coisa mais fácil do que você escolher 6 números, pagar R$5 e ganhar milhões? Mas se a minha crença inconsciente é que dinheiro fácil é de gente à toa, é de gente sem valor, e eu quero ser uma pessoa valorizada, eu nunca que vou estar disponível para ganhar. Não vou acessar. Como eu quero, eu vou até menos longe. Como eu quero ter renda passiva para gerar para mim sustento, para que eu não precise trabalhar. Se eu só acredito que o dinheiro tem que vir do trabalho. Se o dinheiro, para mim, só tem valor quando ele vem do trabalho, e detalhe, e somente do meu próprio trabalho, eu não preciso de homem para nada. Eu me sustento, eu isso, eu aquilo. Ok, maravilha, perfeito. Você não vai encontrar um companheiro que chegue junto com você, que te dê estabilidade. Por quê? Porque você não aceita receber, a não ser que seja de você mesma. Você não se permite ser nutrida pela vida, nem pelas outras pessoas. Então, se eu não me permito ser nutrida, qual é a frequência que eu estou emanando? Que tipo de parceiro eu vou encontrar para mim? O sanguessuga. Aquele que, ao invés de me proporcionar, ele vai tirar. Ele vai sugar. Olha quanta coisa está envolvida através do paradigma do sofrimento. Quantas dinâmicas são alimentadas através desse paradigma? Então, vamos lá. Isso não é força, é programação. A gente foi devidamente programado. Certo? Então, vamos avançar. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Eu vi que chegaram algumas mensagens. Deixa eu ler aqui. A Dani falou aquele ditado: dinheiro que vem fácil, vai fácil. É o pior de todos. Isso é praticamente um mantra na vida das pessoas. Perfeito, Dani. Perfeito. Vem fácil, vai fácil. Quer dizer, tudo que a gente associa à leveza, à facilidade, está associado de forma inconsciente à perda.
ou a limitação. Vixe, sempre falava isso, a Rose, falando. Rose, muda o mantra. Muda agora. Esse, ó, rasga ele, joga no lixo e troca o mantra por um mantra que te apoie. Dinheiro vem fácil, eu aceito que o dinheiro seja fácil para mim, seja leve, seja divertido. Porque não tem frequência mais alta para manifestação do que a alegria. Certo? Então, vamos lá. A verdade vibracional. O universo responde à sua frequência, não à sua intenção racional. Então, se eu vibro escassez, eu recebo escassez. Se eu vibro dívida, eu recebo dívida. Se eu vibro abundância, eu recebo abundância. Se a frequência, né, for de escassez, mesmo a intenção de prosperar é sabotada. O corpo precisa ressoar com o novo padrão. Vamos entender o seguinte: Tesla já dizia: quer entender o universo? Entenda de energia, frequência e vibração. Certo? Nós temos o nosso campo eletromagnético. Nosso campo é com ele que a gente vai trabalhar hoje na ativação, tá? O nosso campo eletromagnético, ele está a 60 centímetros ao redor do nosso corpo. Esse campo, ele é uma malha de calibração. Esse é como se fosse um computador, tá? Onde todos os nossos registros estão armazenados. Então, a gente pode entender essa malha como um campo informacional, onde todas os nossos registros acásticos, as nossas informações estão armazenadas, certo? Só que o que faz com que uma informação de uma vida passada, por exemplo, ou uma informação de uma ancestralidade possa estar reverberando no meu campo, limitando a minha vida? O que faz com que essa informação esteja ativa no meu campo, me limitando? A minha frequência. Então, vamos lá. Quando que eu defino a minha frequência? Agora, no presente. Você não define a frequência amanhã e nem ontem. Você define agora. Vamos entender o seguinte: o presente, ele é feito de saltos. Ele não é linear. Embora a nossa percepção aconteça como se fosse um filme rolando, onde tem o passado, tem o presente, tem o futuro. Não é assim que funciona. Vamos pensar naqueles rolos de filme de antigamente que tinham nos cinemas. Quando você pega aqueles rolos de filme, você vê trechinho por trechinho, certo? E a velocidade do equipamento, quando vai girando aquele rolo, aqueles trechinhos vão ganhando vida, vão se conectando, criando uma percepção de continuidade, né, de forma linear. Então, vamos lá. O nosso presente, ele é feito dessa forma. Então, vamos imaginar que agora, nesse exato momento, nós estamos num pedacinho do nosso filme, cada um de nós. Só que esse pedacinho, ele tem um tempo de duração. Digamos que sejam alguns minutos, ok? E o que vai definir qual será o próximo pedacinho que eu vou experienciar? A minha frequência agora. Então, conforme eu me sinto, através da percepção do que está acontecendo agora na minha vida, eu vou saltar dessa realidade para uma outra realidade, que pode ser de frequência similar, pode ser de frequência mais densa, ou pode ser de frequência mais alta. Quem define? Nós, cada um de nós no agora. Então, isso que é importante a gente entender. Por que eu falo tanto de autogestão emocional? Da necessidade da autogestão emocional. Porque é quando princípio hermético de causa e efeito. É quando você está na causa. Não adianta querer resolver no efeito.
o efeito vai vir na ressonância da causa. E você não tem nada que possa fazer em relação a isso, a não ser mudar a sua percepção, certo? Mas o que vai definir qual o salto que eu vou dar para a próxima experiência de presente, gente, eu não estou falando de futuro. Eu estou falando de agora. A gente constrói a nossa vida no agora, não é no futuro. A nossa percepção e frequência vão escolher, dentre todas as possibilidades disponíveis para nós, pela frequência. Entendem? Entendem por que é importante estar no estado de presença? E entendem por que é importante, se percebeu uma sensação ruim, ou se irritou com alguém, automaticamente você buscar uma ferramenta de autorregulação emocional para que você possa desconectar a frequência baixa e se ligar a uma frequência mais alta para saltar para uma realidade mais próxima daquilo que você quer vivenciar. Certo? Então, vamos continuar. Gente, se tiver dúvida, só levantar a mãozinha, tá? Pode ir, Alê. Beijo. Então, vamos lá. O novo paradigma. A graça é o novo código. Ela não é esforço, ela não é permissão. Ela é lembrança e ela é natural. E você não precisa provar nada para merecê-la. Inclusive, a gente tinha que acabar com essa palavra merecimento. Essa palavra, ela leva a gente a acreditar que a gente precisa fazer alguma coisa para ter algo. E nós não temos que fazer nada, nós precisamos ser, não é fazer. A grande maioria de nós aqui está em busca de mais liberdade financeira. Então, vamos lá. O dinheiro, ele não está... Vocês vão me ver falando isso inúmeras vezes. O dinheiro não está relacionado ao que você faz. Não importa se você é terapeuta, se você é caixa de banco, caixa de mercado, se você trabalha com limpeza, se você é autônomo. Não importa. O dinheiro não está relacionado com o que você faz. O dinheiro está relacionado a como você se sente fazendo o que você faz. Entendem a diferença? Você pode ter o cargo mais pica do mundo. Se o seu sentimento, enquanto você está desenvolvendo a sua atividade profissional, é de escassez, você vai vivenciar a escassez de alguma forma. Pode não ser financeira, mas pode ser afetiva. Pode ser, você pode ganhar muito, mas viver endividado. Ter um custo de vida muito mais alto do que o que você recebe. Ou você pode ter uma vida tão desequilibrada que o dinheiro entra e sai, você nem sabe para onde. Como o dinheiro saiu. Você só vê que não tem. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Coloca aí para mim no chat se faz sentido para vocês. Isso que vocês estão ouvindo. Coloca aí para mim se isso que eu estou falando, se eu sou a primeira pessoa a falar isso para vocês, ou vocês já ouviram isso em algum outro lugar. Então, o prazer que eu coloco fazendo, desenvolvendo a minha atividade profissional, é que vai me qualificar para ganhar dinheiro. É o prazer, é a alegria, é a sensação de estar desenvolvendo algo que é além de mim. É a motivação, é o propósito. Não importa que você não esteja salvando o mundo. Não importa que o seu trabalho não seja curar pessoas. Digamos que você tem um e-commerce.
Pode ser de produtos naturais, pode ser de produtos pessoais, pode ser um e-commerce voltado para homens. A gente tem pessoas aqui que têm essas dinâmicas. Como encontrar propósito naquilo que você está fazendo? Você não está vendendo produtos. Você está oferecendo alguma coisa importante para alguém. Por exemplo, no caso dos homens, você está oferecendo algo que para o homem é muito importante e pouco praticado, que é a autoestima. Então, você ser um canal, uma ponte, para que os homens possam se ver, né, com mais valor, com mais beleza, com mais autoconfiança, muda a vida deles. Ou você ter produtos que auxiliam as pessoas a voltar a entender que a cura vem do natural e você ser essa ponte entre a natureza, o resgate do natural e as pessoas. Porque a gente, quando fala, né, a gente vê, tá muito em moda o terapeuta, né? O ser terapeuta, todo mundo quer ser terapeuta. Todo mundo que começa a despertar tem interesse de ser terapeuta. E precisamos de muitos terapeutas. Mas a gente precisa, primeiro, de pessoas que curem a si mesmas, antes de pensar em curar os outros. Pessoas que estejam desenvolvendo a sua automestria, que estejam desenvolvendo a si mesmas para que elas possam oferecer para o outro. Não é a sua técnica. A sua técnica, vou contar um segredo para vocês, pouco importa. Não importa a sua técnica. O que importa é a sua frequência. É a sua frequência que impacta o outro, não é o que você faz ou o que você fala. E aí, a gente tem várias pessoas, por exemplo, então, as mais antigas, as pessoas mais antigas, lembra daquelas pessoas que a gente adorava conversar? Aquelas pessoas mais velhas, cheias de sabedoria. A gente chegava lá e ficava horas tomando cafezinho, comendo bolinho e conversando com a avó trazendo a experiência dela, o olhar dela, e aquilo era curativo. Então, quando a gente fala de terapeuta, a gente fala de pessoas que são portais para acionar nos outros o seu sistema de autocura. Deixa eu beber água aqui, gente. Com certeza, Dani. Primeiro que a gente não cura nada nem ninguém, né? A gente aciona a autocura do outro, né? A gente se torna um portal de possibilidade de autocura. Quem cura é a própria pessoa, né? Então, vamos lá. A Roberta está falando que nunca teve interesse em ser terapeuta, mas tinha essa percepção de que para contribuir tinha que ser terapeuta. A Roberta também completou que sabe da importância que as técnicas de terapia trouxeram para a minha vida, mas não ser terapeuta. Tá. Vamos lá. Então, vamos entender aqui que o novo paradigma, o que ele sustenta? A lembrança de quem nós somos. Entendendo que o fluxo da vida, da abundância, é o natural do ser humano. Gente, vocês vão entender agora. Vocês vão entender no corpo o que eu vou falar agora. Quando vocês pensam que vocês têm um boleto para pagar amanhã e vocês não têm R$1 para pagar esse boleto, qual é a sensação no corpo que a gente tem quando pensa nisso? Com o sentido de preocupação. Você sente um peso, uma contração, você sente um aperto na boca do estômago, você sente uma ansiedade, você sente algo desconfortável, certo? Vixe, sai do equilíbrio total. Exatamente. Por quê? Porque não é natural. Preocupação
não é natural, não é o estado natural do ser humano. Então, quando a gente sai do estado natural do ser humano, a gente sente incômodo, a gente sente resistência, certo? Porque estamos fora do fluxo, estamos bloqueando o fluxo da vida, o fluxo da percepção da abundância, o fluxo do suprimento divino. A graça, ela está muito ligada à percepção do suprimento divino. O que é isso? O suprimento divino, ele está ligado ao raio 10, né? Da fraternidade. Então, esse raio 10 é o raio da abundância divina. E ela tem a paz divina e o suprimento divino, que é você saber, mas é saber com total certeza, sem dúvida, de que o que você precisa vai chegar até você na hora em que você precisar. Não é irresponsabilidade, Dani. É confiança de que tudo que eu preciso chega na hora que eu preciso. Você está levando para um outro lado, né? Não é irresponsabilidade, é confiança na vida. É confiança na energia da abundância. Quando eu vibro confiança, quando eu vibro abundância, eu recebo abundância de volta. E a gente tem vários relatos dentro do grupo de pessoas que tinham contas para pagar no dia seguinte, não tinham dinheiro, e no dia de pagar a conta, chega um cliente pagando. Um cliente que ela nem imaginava, chegou, pagou, ela pegou, pagou a conta e ainda sobrou dinheiro. Isso é viver no fluxo da vida. É você permitir que a graça divina esteja disponível para você, através da manifestação do suprimento divino. É você aceitar que o universo cuide de você. É você sair do controle. É você parar de atrapalhar a sua divindade. Porque quando a gente está no controle, a gente só atrapalha. E a gente pega rota errada, toma decisão equivocada, leva mais tempo para chegar onde tinha que chegar de forma desnecessária. Então, quando a gente para de atrapalhar, tudo fica mais fácil, tá? Então, o suprimento divino é saber que eu não preciso ver o chão, mas na hora que eu levantar o pé para andar, o chão vai aparecer debaixo do meu pé. Carta 0 do tarô, o louco. Quem aí conhece a carta do louco? Se você olhar, ele está no alto de um abismo, olhando para cima, com o pé suspenso para fora do abismo, pronto para dar o próximo passo. E com um sorriso, um aspecto de total confiança. Esses somos nós. Como a gente deve lidar com a vida. Isso é a graça, é permitir que a graça divina esteja atuando na nossa vida. Eu ando, porque eu sei que na hora que eu precisar, o chão vai aparecer, tá? Ativação propriamente dita, né? Essa ativação, a primeira é ativando a consciência da graça dentro de cada um de nós. Então, a gente vai trabalhar com 12 centros energéticos nessa ativação, para dissolver os antigos contratos de sofrimento, reinstalar o padrão vibracional da graça como forma de ser e criar ressonância com a leveza, abundância e harmonia. Quem aí quer isso? Quem aí não vê a hora disso acontecer? É, né? Eu também. Vamos lá. Então, cada centro energético, ele é um portal, ok? Que vai conectar a gente do centro de cima ao centro
de baixo, que é 60 centímetros abaixo dos nossos pés, vai conectar a gente do coração ao terceiro olho e da expressão à criação. Cada um é ativado como ponte para que a graça se torne corpo, fala e ação através de nós, tá? É uma ativação muito forte, muito linda, vocês vão amar. O que a gente vai precisar, né? Quais as ferramentas que a gente vai utilizar para essa ativação? Água, todo mundo está com sua água aí? Então, beleza, vamos precisar de água, intenção focada e respiração, tá? É um ritual simples para selar a nova frequência. Eu sou uma ponte de graça. É simples, porém profundamente transformador. E por que agora? Né? Por que a gente precisa fazer isso agora? Porque o mundo está pedindo um novo alicerce. A gente está vivendo um momento de caos e muitas pessoas estão se desesperando com esse momento de caos, né? Esperando catástrofes, esperando o pior, que o pior aconteça, né? Tem gente que está esperando catástrofes naturais, tem gente que está esperando catástrofes como guerra, tem gente que está esperando o dinheiro ser travado, crise econômica. Então, opa, estamos vivendo um período de caos? Sim, estamos. Mas lembra que cada um de nós cria a nossa realidade através da nossa percepção e da frequência que a gente coloca? Lembra que eu expliquei para vocês como o nosso presente é construído? Todas as possibilidades, e o que vai ligar o nosso próximo momento presente é a frequência que eu estou vibrando? O mesmo acontece com o planeta. Existem vários planetas Terra. Várias terras diferentes, que estão vibrando em níveis de consciência completamente diferentes. O que vai definir qual dessas terras a gente vai saltar? A gente vai experienciar a nossa frequência. Então, a forma como eu encaro o caos momentâneo vai definir a minha frequência e a próxima experiência no planeta que eu vou ter. Então, não vale muito mais a pena a gente entender todo esse caos como uma nova, como um ruir das estruturas que nos aprisionavam e a liberdade de construirmos novas estruturas? Então, vamos lá. O caos não é o fim, é o solo fértil para um novo código vibracional. O código da leveza com consciência, da abundância com verdade. Certo? E aqui, para a gente finalizar essa primeira parte, é a chamada para ação. Então, a ativação Pontes de Graça, ela vai inserir códigos na sua anatomia para que você possa se alinhar mais com a expressão da graça, com a percepção da graça. Por que eu coloquei lá no início aquele vídeo do Morgan Freeman? Né? Porque quando ativarmos a graça através da ativação, vocês vão ser direcionados a experienciar mais da graça no seu dia a dia. Quanto mais eu perceber da graça acontecendo no meu dia a dia, nas coisas mais simples, mais eu me alinho à frequência da graça e mais transformações acontecem na minha vida. Certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa explicação até agora? Alguma contribuição? Não? Todo mundo quietinho? Então, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar um novo vídeo, porque a gente vai para a ativação. Então, olha só, são 8h04. 8h10, a gente vai começar a ativação. Quem quiser fazer um xixizinho
ou pegar a sua água, agora é o momento, tá bom? Eu vou encerrar aqui 8h10, a gente começa a ativação. Não precisa sair, vocês podem fechar a câmera de vocês, quem quiser fazer o xixi, pegar água e voltar até 8h10 para a gente começar, tá bom?